Portal Guia-me está ao lado de Marco Cruz, que é secretário-geral da Missão Portas Abertas no Brasil. Marco, muito obrigada por nos receber aqui para a gente falar um pouco mais sobre a lista mundial de perseguição que traz novos dados para a igreja em 2019. Fala um pouco para a gente sobre as principais tendências e mudanças que a gente irá ver nesse ano. Luana, eu agradeço pela oportunidade de compartilhar um pouco sobre a igreja perseguida. E falando de tendências, nós temos 3 grandes tendências no âmbito da perseguição mundial. Primeiro, é o autoritarismo estatal. Você vê isso crescendo em países como a Coreia do Norte, que desde 2002 está no topo do ranking da lista mundial da perseguição. E também você vê isso em países como Índia, Mianmar, autoritarismo estatal, o governo aumentando a perseguição e restrições através de leis e ações específicas contra os cristãos. Outra coisa, o nacionalismo, o ultranacionalismo contra as minorias. Isso ocorre especialmente na Índia. Índia é um país que, depois da eleição do Modi, que através do partido majoritário, que é o BJP, quer extinguir as minorias, especialmente os cristãos, até 2021. E o Modi tem falado, os seus políticos que o apoiam, que ser indiano é ser hindu. Então há vários casos e relatos de violência crescente contra a igreja. E também a expansão do extremismo islâmico, não apenas no Oriente Médio, um pouco na Ásia Central, mas também indo para a África subsaariana. Países Sudão, Somália, próprio Quênia e outros países. Então, esse extremismo islâmico crescente do Oriente Médio para a África subsaariana e para o redor do mundo. Essas são as 3 grandes tendências. E quais foram os dados mais chocantes para esse ano? Quais foram os lugares em que aconteceu o maior aumento no índice de perseguição e maior aumento no índice de mortes também? Um dos relatos que comprovam o crescimento da perseguição em relação aos anos anteriores é o aumento do número de mortes. Nós temos 4.305 cristãos que foram mortos por causa da sua fé no período da avaliação da lista mundial de 2019, contra 3.066 no ano anterior. E desses cristãos que foram mortos, mais de 3.000 cristãos foram mortos na Nigéria. Outra questão também é igrejas e edifícios cristãos atacados. Nós temos um aumento da quantidade de edifícios e igrejas atacados no período da avaliação da lista mundial da perseguição 2019. E no ano anterior foram 793. Nesse ano, no período da lista mundial 2019, foram 1.847. E deste, a grande maioria, cerca de 90%, também ocorreram na Nigéria. Também houve um número de aumento de cristãos detidos ou presos sem julgamento por causa da sua fé. Isso foram 3.150 cristãos no período da avaliação da lista 2019 contra 1.905 em 2018. E desses 3.000, somente na China, 1.131 foram presos. Com todos esses dados, com todo esse cenário que nós acompanhamos, podemos dizer que hoje a igreja é perseguida com mais intensidade do que qualquer outro momento da história? Pelas nossas análises, pelo acompanhamento que a Portas Abertas tem feito ao longo dos anos, há um crescimento constante, ano a ano, da perseguição. Para você ter uma ideia, se a gente comparar o período de avaliação da lista de 2014 com 2019, a pontuação dos países na lista, dos 50 países mais perseguidores que estão na lista, houve um crescimento de 16% na nota. Isso quer dizer o quê? Praticamente todos os países houve um aumento da perseguição. Dos 50 países da lista atual, da lista 2019, só 2 países a perseguição diminuiu um pouco, que é o caso do Iraque. O Iraque, com a diminuição do poder do Estado Islâmico, com o retorno da população para a cidade de Mossul, então houve um decréscimo da perseguição, e também, segundo a nossa avaliação, na Malásia. Os outros países, de maneira geral, houve um aumento da perseguição. Então, posso dizer, segundo os nossos dados estatísticos, segundo a questão dos presos, segundo os ataques para as igrejas, segundo o relato de também cristãos mortos, a perseguição tem crescido ao longo dos últimos anos. Agora, quando se trata da operação da Portas Abertas nesses países de alto risco, de que forma vocês atuam? A Portas Abertas trabalha de várias maneiras. Simplificando toda a nossa operação, a Portas Abertas trabalha apoiando a partir dos países considerados livres, onde a perseguição é menor, Brasil, onde há liberdade de fé, Brasil, países da Europa, do norte da América, alguns países da Ásia.
através de oração, principalmente. O primeiro pedido do cristão perseguido é: ore para mim. Ore por mim para que eu permaneça firme na minha fé. E segundo, o envio de recursos para que os projetos nesses países de apoio aos cristãos locais aconteçam. Então, a Portas Abertas continua desde o início. Ela começou através do contrabando, da distribuição de Bíblias em países onde é proibido. Então, nós continuamos fazendo o envio de Bíblias e literatura cristã para os países onde há perseguição. Treinamento de pastores e líderes. Eu estive recentemente, no ano passado, estive na Índia e pude participar de um treinamento com pastores e líderes evangelistas cristãos que são perseguidos por causa da sua fé. Então, a Portas Abertas trabalha com treinamento, ajuda socioeconômica, ajuda emergencial, especialmente um dos projetos que foram marcantes foi na questão do Iraque, quando na região de Mossul, na planície de Nínive, cristãos foram expulsos pelo Estado Islâmico em 2016 e tiveram que abandonar suas casas, e a Portas Abertas trabalhou com ajuda emergencial, abrigo, a questão de cestas básicas, também projetos de microcrédito, ajuda socioeconômica. O cristão, por ser cristão, não tem acesso a emprego, não tem acesso a uma fonte de renda, então a Portas Abertas ajuda o cristão a pescar. Então, através do microcrédito, fornece um crédito e essa pessoa pode abrir. Estive no Iraque e pude almoçar num restaurante que era tocado por 3 famílias de cristãos refugiados da planície de Nínive, e eles já administravam um restaurante, então a gente pôde almoçar ali e ele gera renda para ele, emprego para outras pessoas, e parte desse recurso volta para Portas Abertas investir em outros projetos. Visitei projetos de pesca, agricultura, de confeitaria, cabeleireiro e assim vai. E também a questão de presos cristãos necessitam de apoio jurídico e às vezes de advogado, então a Portas Abertas trabalha apoiando o cristão local. E por último, há outras formas de atuação também, mas o apoio pós-trauma, especialmente no norte da Nigéria. Eu falei aqui das estatísticas de mortes e ataques na Nigéria. Norte da Nigéria, 12 estados do norte da Nigéria adotam a Sharia, então é uma perseguição extrema e violenta contra os cristãos, especialmente por radicais do Boko Haram. Então há muitas viúvas e órfãos. Então há uma necessidade, a gente aprendeu e junto com a liderança local, uma necessidade de apoio pós-trauma para cuidar dessas viúvas, para sua recuperação, para que elas consigam ter uma estabilidade emocional para continuar a vida. Essas são as formas que a gente atua. Embora a perseguição religiosa seja marcada por muitas mortes, prisões, muitas situações trágicas, os cristãos têm um testemunho de fé muito intenso. Você acredita que no Brasil, onde há grande liberdade religiosa, os cristãos podem acontecer o contrário, correr o risco de ter uma fé muito acomodada? Eu acredito que sim, e eu gosto sempre de falar do testemunho do próprio cristão perseguido. Eu acho que a vida deles fala mais do que as minhas palavras, porque eu sou parte do contexto do cristianismo, do evangelicalismo brasileiro. Eu sou um evangélico brasileiro. Então, uma vez houve um encontro no auge da perseguição da China, e a China é um dos países que o governo tem... a perseguição cresceu na China porque o governo ele tem adotado medidas e leis contra a igreja. Igrejas foram destruídas no período da avaliação da lista 2019. Cristãos foram presos. A maior parte dos cristãos presos no ano passado aconteceu na China. Então houve um encontro de um pastor chinês que há anos, mais de 15 anos, ficou detido, preso por causa da fé em Jesus, com um cristão de um país dito livre. E nessa conversa, o cristão do país dito livre, como o Brasil, disse o seguinte: nós oramos para que vocês permaneçam firmes na sua fé. E esse pastor que ficou preso falou assim: nós oramos também por vocês nos países livres, porque você não tem a perseguição para fortalecer a sua fé. Então eu não sei qual que é mais difícil, a perseguição que desafia a minha fé e me faz buscar Jesus, porque é a última oportunidade que eu tenho, é única. Então a perseguição, de certa maneira, de acordo com a visão daquele pastor chinês, ajudava no fortalecimento da sua fé, ou a liberdade excessiva que há nos países como no Brasil, que faz com que você não tenha foco em Jesus Cristo, você acha que tem muitas opções, então você corre o risco de viver uma fé que não é plena e que não depende totalmente de Jesus e da sua palavra. Então, eu não sei qual que é mais desafiador. Liberdade demais ou privação da liberdade por causa da perseguição. Talvez a liberdade demais,
porque aí a gente corre o risco de não ser um cristão verdadeiro e esquecer de buscar o Senhor Jesus, de buscar a palavra de Deus. Esse é um risco que a gente corre pela liberdade mais. Quais são os principais pontos de atenção na lista de perseguição mundial deste ano? Primeiro, gostaria de destacar a Coreia do Norte. Desde 2002, que a Coreia do Norte ela ocupa o primeiro lugar no ranking de perseguição. Hoje, ano de 2019, mais de 50 mil cristãos encontram-se em campos de trabalhos forçados na Coreia do Norte. Embora a gente possa ter alguma esperança por causa do encontro do Kim Jong-un com Donald Trump, a restrição, a Coreia do Norte continua sendo o país mais perseguidor aos cristãos. Além disso, eu gostaria de destacar também a Índia. A Índia é o país que pela primeira vez na história está entre os top 10, está na 10ª posição, aqui ó, 10ª posição na lista mundial. Então há uma agenda específica do Modi, do seu partido, de erradicação dos cristãos do país. Já tem uma data, já tem um ano que é até 2021. Aumento dos casos de violência, de ataques a igrejas, de cristãos presos, de restrições, especialmente nas áreas remotas do país. Uma novidade, duas novidades na lista mundial. Primeiro é o retorno da Rússia. A Rússia volta à lista mundial da perseguição depois de vários anos, na posição 41 no ranking, e é especialmente por causa do autoritarismo do governo, que editou leis e medidas de restrição da igreja, especialmente em movimentos cristãos que tenham a sua origem fora da Rússia. Há um grande movimento cristão que foi fechado no ano passado no país, que tinha 300 congregações. E o governo vê esses movimentos cristãos que não têm origem no país como possíveis ameaças do Ocidente. Então, o governo aumentando as restrições no país. Também Marrocos. Marrocos volta para a lista. Marrocos está na posição 35 aqui no norte da África. O aumento da perseguição também por restrição do governo, é um país de maioria muçulmana, e também por perseguição a cristãos de origem muçulmana. Então, esses são alguns dos pontos de atenção na nova lista. Marco, mais uma vez gostaríamos de agradecer pela sua exposição, por todos os dados apresentados e que isso possa encorajar a igreja brasileira a realmente se engajar na causa da igreja perseguida. Eu que agradeço a oportunidade e divulgar um pouco do trabalho da Portas Abertas e também a oportunidade dos cristãos brasileiros conhecerem a realidade da igreja perseguida e também se envolverem no apoio. Obrigado.